Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis Rocha, aula em casa, sejam bem-vindos. Aqui vamos ter mais uma aula de álgebra para falar sobre as equações do segundo grau. Naturalmente não conseguirei falar de todas as formas aqui da equação do segundo grau, porque trata-se de um assunto um pouco mais denso, então para o vídeo não ficar tão longo eu vou fazer alguns vídeos sobre as equações do segundo grau e também a resolução das equações do segundo grau. No caso aqui, toda a equação do segundo grau tem essa forma: ax² mais bx mais c igual a zero, sendo que o a pertence aos reais não nulos, né? Então esse asterisco indica que não pode ser zero. O b e o c são números reais normais. E o a, o b e o c são chamados de coeficientes, né? O a é o coeficiente do x², ou seja, um número que multiplica x², o b é um número que multiplica o x, e o c é o termo independente de x. Tá? Bom, são equações do segundo grau aqui, esses exemplos. x² menos 5x mais 6. Então aqui o a é o número que multiplica o x², que nesse caso é igual a 1. O b é o número que multiplica o x, nesse caso é o menos 5. E o c é 6, que é o termo independente de x. No caso do 2, o a é o número que multiplica o x², então eu tenho a igual a menos 2. O b, nesse caso, percebam, não tenho nada multiplicando x, é porque o coeficiente aqui do x é zero, né? Seria 0 vezes x, que dá 0, então b igual a 0. E o c é o termo independente, que nesse caso é 32. No terceiro exemplo, eu tenho o a igual a 3/4, o b é igual a menos raiz quadrada de 2, então também é possível, porque o menos raiz quadrada de 2 é um número irracional, mas ele é um número real, né? Então, menos raiz quadrada de 2. E o c, nesse caso, não tem, é porque é zero, tá? Aqui, mais uma equação completa. O a é igual a 3, que está multiplicando x². O b, menos 5/3. E o c, que é o nosso termo independente de x, menos 7/43. Para terminarmos, o exemplo 5 eu tenho aqui de forma desorganizada. Primeiro aqui o termo independente, que é o c. O número que está multiplicando o x aqui nesse x², nesse caso é menos 1, então a igual a menos 1. E o b é igual a menos 2. Tudo bem? Então, maravilha. Bom, a resolução da equação do segundo grau, né, como que a gente descobre o valor ou os valores de x que tornam a equação verdadeira, quando eu substituir, a gente vai ter três casos. O primeiro caso é quando b é igual a zero. A gente chama de equação incompleta, que aconteceu aqui no exemplo 2. Tá? Então, x² menos 9 igual a zero. Eu sei que aqui o a é igual a 1, o b é igual a zero e o c é igual a menos 9. Eu poderia resolver, né, pela fórmula de Bhaskara, que é o que nós vamos ver em outro vídeo, resolver dessa forma, usando esses três coeficientes. Mas, toda vez que a gente identifica que o b é zero, é um caso especial, que eu posso fazer aqui o isolamento de x. Tá? O isolamento de x é como a gente resolve a equação do primeiro grau, né? Isolando o x até chegar na resposta x igual a um número. Nesse caso, x² menos 9 igual a zero, então, para isolar o menos 9, para passar para o outro lado da igualdade, né, eu teria que somar 9 dos dois lados ou trocar o sinal usando o abuso de linguagem, que é o que eu vou fazer. x² igual a menos 9 passa como mais 9. 0 mais 9 igual a 9. E agora uma pergunta. Qual número que elevado ao quadrado resulta em 9? É o número 3 ou o menos 3 também, né? Por quê? Toda vez que eu tenho potência 2 de um lado, ao quadrado, quando eu passo para o outro lado, o inverso da potenciação é a radiciação. Mas quando o expoente é par, no caso 2, 4, 6,
eu tenho que considerar o negativo também. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 9, mais ou menos 3. Né? A raiz quadrada de 9 é o número que multiplica por ele mesmo, que dá 9. Então, eu cheguei no valor que eu chamo de x1 igual a 3, ou o x2, que é igual a menos 3. Opa! x2 igual a menos 3. Que escrevi errado, né? Não tem ao quadrado, é 2 embaixo, subscrito, tá? Conjunto solução para essa equação é menos 3 e 3. Ou seja, qualquer um desses dois valores, se eu substituir na equação original, eu vou tornar a sentença verdadeira. Tá legal? Então, esse era o primeiro exemplo e tenho mais alguns exemplos aqui para a gente terminar esse vídeo. Bom, mais um caso aqui então, segundo exemplo de resolução de equação do segundo grau incompleta, caso B igual a 0, tá? Bom, nesse caso eu tenho 2x ao quadrado mais 72 igual a 0. Então aqui 2x ao quadrado igual 72 passa como mais igual a mais 72. Já vou passar o 2 dividindo. 72 dividido por 2. Então, x ao quadrado igual a 36. E aqui, de novo, né, tirando mais ou menos a raiz quadrada de 36, é porque o x é igual a mais ou menos 6. Então, eu tenho x1 igual a 6 ou x2 igual a menos 6. E aqui, eu sei que conjunto solução é menos 6 ou 6. Tudo certo? Então, o terceiro exemplo agora. Eu tenho menos 3x ao quadrado mais 25 mais 75 igual a 0. Então, menos 3x ao quadrado é igual a mais 75, passa como mais, fica menos 75. Aqui, da mesma forma que fazemos na resolução da equação do primeiro grau, quando eu tenho o coeficiente aqui que multiplica x ao quadrado negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1. E aí, então, trocando o sinal dos dois lados, 3x ao quadrado igual a mais 75. Agora, o 3 está multiplicando, 75 dividido por 3, x ao quadrado igual a 75 dividido por 3, e, então, x ao quadrado igual 75 dividido por 3 vai dar total de 25. Então, x igual, mais ou menos, raiz quadrada de 25, x igual a mais ou menos 5. Então, x é igual a 5, que é o x1, ou x2 igual a menos 5. Conjunto solução, menos 5 e 5. Aqui, quarto exemplo, menos 2x ao quadrado mais 8 igual a menos 10. Então, perceba, o 8 e o menos 10 não tem x multiplicando nem x ao quadrado. Então, eu posso juntar esses números como termos semelhantes. Menos 2x ao quadrado igual a menos 10, mais 8 passa como menos 8. Menos 2x ao quadrado igual, menos 10 menos 8, está devendo 10, está devendo 8, é porque está devendo 18. Novamente, vamos usar o artifício matemático, que é a multiplicação por menos 1, para daí, então, para o coeficiente de x ao quadrado ficar positivo. E assim eu tenho que trocar o sinal dos dois lados da igualdade. Então, 2x ao quadrado igual a 18. 2 está multiplicando, x ao quadrado igual a 18 sobre 2, x ao quadrado igual a 9. E aí, então, ao quadrado aqui, mais ou menos a raiz quadrada do outro lado, mais ou menos 9. Nesse caso, x igual a mais ou menos 3, e aí, então, x1 é igual a 3 ou x2 igual a menos 3. E o conjunto solução, menos 3 e 3, tá? Bom, há casos em que quando você vai tirar a raiz quadrada, a raiz não é exata, né? Então, um caso possível aqui seria o seguinte, vamos pensar, 3x ao quadrado menos 100 igual a 50.
Bom, de novo, sem o 50 não tem x multiplicando, então eu posso fazer, isolar normalmente. Então, 3x ao quadrado é igual a 50 mais 100. 3x ao quadrado é igual a 150. 3 está multiplicando. 150 dividido por 3. E todo mundo sabe que 150 dividido por 3 dá 50. E aqui, novamente, agora mais ou menos a raiz quadrada de 50. Bom, raiz quadrada de 50 não é exata, né? A raiz mais próxima aqui é o 7 ao quadrado, que é 49. Então esse número seria 7, alguma coisa, mas eu não quero. Eu quero, na verdade, simplificar isso aqui. Para quem não se lembra ou não aprendeu ainda, não esqueça de assistir o vídeo Simplificação de Radicais, tá? Bom, o 50 eu posso escrever como sendo 25 vezes 2. Né? Ou se eu fizer a fatoração, por 2 vai dar 25, por 2 vai dar... por 5 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Então é 25 vezes 2, o 25 é quadrado perfeito, então eu poderia aqui tirar a raiz quadrada de 25 e o 2 não vai sair da raiz. Então ficaria mais ou menos 5 raiz quadrada de 2. Então, x igual a 5 raiz de 2 ou menos 5 raiz quadrada de 2. Então, novamente, duas raízes, nesse caso com uma simplificação aí. Tá legal? Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido bem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, sugestões para outros vídeos também. E nós seguimos aqui com as aulas sobre equação de segundo grau. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. E até mais. Um abraço a todos e tchau.